Opa, é os guri. Mano, você gosta de Resident Evil? Imagina só um personagem protagonista com os poderes baseados no Wesker. Pois é, cara, é muito louco. O cara pode controlar vírus, evoluir vírus, ele pode até mesmo consumir vírus para aumentar suas habilidades. Só que existe um porém nessa história. Ele está contra nada mais nada menos que a incrível deusa das sombras. Ele vai se tornar uma espécie de monarca dos vírus, SSS. Se você gosta de vídeos como esse, curta, compartilha, deixe seu like e considere ajudar nosso canal financeiramente. Assim você vai estar me ajudando financeiramente a produzir vídeos cada vez melhores. A história se inicia com uma deusa acima de um castelo voando. Ela chama na mente de Shenbai, o santo demônio branco. Ela diz para ele que o fracasso dessa missão deixou o humor dela péssimo, então ela vai destruir ele. Ele diz para ela esperar e diz também para considerar as outras missões que ele fez e que foram bem concluídas, já que foi só uma missão que ele não obteve êxito. Ele então começa a falar que humanos desprezíveis não têm direito de exigir oportunidades. Junto com o seu castelo branco, você irá apenas afundar na incrível aniquilação da escuridão. Então várias sombras começam a destruir todo o castelo e afundá-lo na escuridão, junto com Shen. Enquanto Shen afunda e se despedaça, ele pensa que fez um monte de missões para que ela zerro ela, mas apenas uma única falha faz ela matar ele. Só porque eu sou um humano desprezível, eu não vou aceitar isso, mas nunca, eu me recuso. Então ele cai no fundo das sombras, em um lago sombrio, e grita: "Cadela das trevas, é o Rose, aqui pra você, ó, eu vou te matar", e se afoga na eterna escuridão. O que ele não contava era que pingente em seu cordão era uma ampulheta sagrada do tempo, e ele conseguiu retornar ao passado, e de repente ele acorda em sua cama gritando: "Vá se fuder", e se dá conta que ele está no dormitório da universidade, e pensa que será que aquela mulher não matou ele? Várias décadas de provações, pareceu tão real, será que foi um sonho? Não, essa ampulheta de areia, olha isso, mano. Esse foi um item que eu ganhei 20 anos atrás, depois do julgamento começar, quando a vontade do universo desceu. Esse é um item muito especial. Ele não mostra nenhum atributo e também é impossível de destruir. Por esse motivo eu sempre carrego ele comigo. Eu lembro que a areia estava bem embaixo e mesmo se eu virasse ela de cabeça para baixo, ela nunca vazava para cima. Mas agora ela está lá em cima. A areia voltou no tempo. É isso que aconteceu, certeza. Ele observa a data em seu celular e lá está ela. 5 de julho de 2032. 10 dias antes do julgamento começar. Agora ele tem tempo de sobra, mano. No dia 15 de julho, 10 dias depois, a vontade do universo vai descer oficialmente e o julgamento irá se iniciar. Mais de 90% dos humanos vão morrer. Aqueles que não morrerem vão virar zumbis ou monstros. Armas de fogo serão inúteis. O mundo vai enfrentar um apocalipse em uma única noite, mano. Mas com o fim do mundo, vão vir muito perigo e também várias oportunidades. Aqueles que sobreviveram despertarão habilidades e talentos imprevisíveis, e também vai cair muitos equipamentos e itens mágicos incríveis, também sobre a vontade do universo. Várias dessas coisas muito boas vão atrair a atenção de alguns deuses que controlam as regras do universo. Esses deuses não podem interferir diretamente no julgamento, então eles vão fingir se passar por protetores da terra e vão atrair humanos para se juntarem a eles, tentando obter algum tipo de benefício, mano. Na minha vida passada eu era muito fraco e só consegui me juntar em El Rose depois de muito esforço e tempo. Eu me esforcei muito para completar as missões que ela me deu e para melhorar a minha posição, mano. Mas eu nunca imaginei que seria morto por uma única falha, mano. Enquanto eu completei muitas missões, eu falhei uma única vez e ela me matou, mano. Ele pensa isso enquanto lê algumas mensagens que diz: "Pacientes do Hospital Municipal Jiangsheng estão enlouquecendo e atacando pessoas. Parece um filme, um cadáver voltou à vida durante a autópsia no Instituto Forense Jiangsheng." Ele pensa que não vai ser igual à última vez, ele vai ficar mais forte sem depender de ajuda de ninguém e de nenhum deus. Não, ele vai ser mais forte o suficiente para pisar nos deuses. É só esperar, mano. Essa Rose vai ver, mano. Ela me matou daquela vez, agora, ó, vou passar pano pra ela não, filho. 10 dias depois do julgamento, uma pessoa disse que descobriu como melhorar as habilidades. Ela falou que 10 dias antes do julgamento, as habilidades já estavam ativas e se você descobrisse e usar, poderia melhorar e muito. Na vida passada, a habilidade dele era resistência ao vírus de rank E. Provavelmente, segundo essa teoria que esse cara falou, ele teria que provocar e fortalecer a habilidade com o vírus antes do julgamento, mano. Ele se esconde enquanto no corredor
uma enfermeira, olha esse uniforme de enfermeira, mano, conversa com o médico e o médico diz: é um sintoma estranho, né? Algo nunca visto. Parece nos filmes, né, de horror de zumbis. Lá dentro extrai ele, mano, todo amarrado, o zumbizão. Nosso protinha com a seringa começa a extrair o sangue da besta. Essa é a única maneira de aproveitar e desenvolver a resistência ao vírus. Quando ele completa a seringa, ele pensa que vai provocar agora a habilidade dele. Então ele volta para casa, na universidade, e acha que a hora vai ser perfeita, que à noite ninguém estaria lá. Ele então decide aplicar todo o sangue daquele zumbi em seu corpo. Se isso funcionar, ele vai ficar muito forte, mas se for mentira, ele vai morrer, mano. Ele então começa a aplicar o veneno, enquanto pensa que na vida passada ele era muito fraco. Agora nessa vida, ele prefere ficar muito forte ou ele vai morrer ali mesmo. Porque se ele ficar muito fraco, ele vai remoer vários séculos tentando melhorar. Isso vai ser muito difícil e ele vai provavelmente acabar morrendo nas mãos de Elrazi. Então ele cai no chão e se encontra novamente com Elrazi. Vamos chamar essa mulher só de Rose. Ela então diz para ele parar de resistir e se entregar completamente à escuridão. Como um inseto humano desprezível, ele deve só se tornar parte das trevas. É o destino mais adequado para ele. Ele então grita o nome de Rose e diz que vai caçar ela até a morte e não vai desistir ali. Enquanto ele tá numa espécie de transe, algumas pessoas o observam muito assustado. Que porra é essa que tá acontecendo, mano? Shenbai, cadê você? Ele de repente ele volta da transe. Fica muito feliz que já voltou. Só que ele ainda continua com algumas veias saltadas no pescoço e no rosto. Ele diz que vai lavar o rosto e já volta. Observando no espelho todas aquelas veias, ele diz que a teoria deu muito certo. O vírus zumbi não matou ele e a habilidade dele melhorou bastante. Ele não faz ideia de qual rank ele está agora. Então ele rapidamente ganha uma mensagem do sistema. Ele foi escolhido como pioneiro, recebendo o título de pioneiro e despertando antecipadamente. Esse sistema é como se fosse a voz da vontade do universo. Agora que ele despertou, ele vai abrir as janelas de atributo dele. Ele é o pioneiro, aqueles que descobrem e utilizam e aprimoram suas habilidades antes do início do julgamento. Todos os atributos aumentam em 5% e a experiência ganha aumenta em 10%, mano. Pode antecipar ou despertar da janela de atributos, cê é louco. É como se fosse um boost de percentual, é um título perfeito, mano. Agora ele decide checar a tela de habilidades. A habilidade dele agora, meu brother, é rank SSS, o rei do vírus, cê tá doido. Ele pode absorver e usar e manipular, modificar muitos vírus e até mesmo criar algum tipo de vírus. Mas por enquanto ele só tem a habilidade de absorver alguns tipos de vírus e é bem limitado. Ele precisa ter uma quantidade enorme de vírus para upar as habilidades dele. E não tem nenhum lugar melhor para isso do que o hospital, né não? Então ele parte em direção ao hospital. Só que de lá várias pessoas correm gritando socorro e alguns zumbis estão atrás deles. Ele lembra que na vida passada ele já ouviu falar disso. Um dos 3 estranhos no acidente que aconteceram em Jiangjiang antes do julgamento, um desses incidentes foi no hospital isolado. Esse deve ser o hospital isolado. Ele pensa que chegou na hora certa e ele começa a absorver então os vírus dos zumbis. É com a habilidade inata do rei do vírus, absorção de vírus. Ao absorver um vírus zumbi, ele ganha 1 ponto de vírus. Ele usa esses tipos de pontos para upar as habilidades dele. Beleza. Ele parte para cima dos zumbis enquanto pensa que de hoje vocês não passam. Um pouco mais longe dali, no banheiro do 4º andar do hospital, um cara tá desesperado, gritando que agora lascou, o portão não vai aguentar muito mais. Esse é o fim, será que eu vou morrer aqui, mano? Dentro do banheiro, ao fundo tá lá a enfermeira-chefe que grita: Doutor Liu Feng, o que tá acontecendo comigo? Quando o Dorsão então grita que ele correu atrás dela por tanto tempo e ela nunca deu bola pra ele. Agora que estão quase morrendo, que tal a gente ser feliz antes de morrer, hein? Cê é louco, mano. Ela começa a falar para ele parar de gracinha, enquanto um zumbi já consegue destruir a porta. Ele então grita que não quer morrer lá e agarra a mão dela também e empurra ela em direção ao zumbi. Bicho covarde, mano. Começa a correr, olha lá. Ele olhando na janela pensa que é só o 4º andar. Se cada andar é 2, mano, é uns 8 metros de altura, mano. Você é louco. E o bicho é tão sortudo, mano, que ele não consegue cair. Só que um zumbi cai, mano. Alguns minutos depois, lá está ele, nosso protinha. Absorvendo alguns zumbis, ele observa a enfermeira-chefe e diz que essa mulher é da equipe médica. Ela parece que acabou de ser mordida, porque ela tá se transformando ainda, né? Provavelmente vai dar pra salvar ela. Então ele começa a absorção do vírus, pensando que logo o exército vai chegar pra cercar o lugar.
Ele precisa que alguém que saiba todas as rotas e corredores do hospital para ajudar ele. Então ele começa a absorver o zumbi para impedir que as transformações se completem. Então ela rapidamente consegue voltar a seu estado normal. Ela o agradece enquanto ele pega nela e pensa que ela não perdeu completamente a consciência. Ele diz que precisa da ajuda dela agora. Ela fala que precisa trocar de roupa antes. Acho que precisa não, né? Pode ficar com essa roupinha aí mesmo. Tá bom, está. Ih, passando de bom. Tô achando que tem roupa demais aí ainda, né? Não. Ele fala pra ela então que eles não têm muito tempo. É pra ela levar ele até o lugar que tem mais vírus no hospital. Ela fica sem entender o que ele tá falando, mas decide levar ele até lá. Então ela consegue achar o local que tem as amostras clínicas dos pacientes já testadas. Esse é o lugar que estoca todos os tipos de vírus. Então ele começa a misturar toda aquela quantidade de vírus, enquanto ela pensa, será o que esse cara tá planejando? Ele só pede silêncio, mano, e já começa a absorver os vírus. Ele absorve o vírus da hepatite e ganha 10 pontos. Absorve o vírus da gripe e ganha 7 pontos. Absorve outro vírus, mais 7 pontos. Absorve o vírus da HIV, absorve mais 10 pontos, mano. Absorve o vírus da herpes, mano. Será que tem o vírus do Covid aí também, mano? Mais 10 pontos. Quanto será que vale o vírus do Covid, hein? Ele pensa que já absorveu todos os vírus. Agora é hora de usar todos esses vírus para upar o vírus zumbi. Ele tem uma gama muito completa de vírus para upar. Tem o vírus negro, o vírus primordial, o vírus da aniquilação, o vírus Koch e o vírus T. Ele pensa que o vírus que mais vai ajudar ele é o vírus negro. Esse vírus negro é um vírus zumbi que evoluiu para vírus negro. Todos esses atributos aumentam em 10% a capacidade de cura própria e aumentam em 200%, mano. O sistema do universo já o parabeniza por obter a evolução básica do vírus negro. Também, né? De 10% aumenta para 200% a capacidade de cura, você é louco. Esse vírus negro, ele é focado exclusivamente, mano, em absorção e evolução. A enfermeira então fala para ele que tem um zumbi chegando na porta. E ele avança, mano. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Protinha parece o Wesker, mano? Olha a velocidade desse Proto que rapidamente pega o zumbi. Esse zumbi pesa mais ou menos 150 quilos. Ele consegue erguer o velho com uma mão nessa velocidade, mano. Ele vai aproveitar essa oportunidade para testar a nova habilidade dele agora. Então ele começa a fazer a nova absorção de vírus dele. Ele sente que agora sim essa absorção foi muito rápida. Mano, ele absorveu o vírus, o velho absorveu foi tudo. Você é louco. Ele diz que a energia dele tá voltando muito rápida e tá se recuperando muito bem. A enfermeira fica sem acreditar no que ele acabou de fazer. Fica perguntando, o que você acabou de fazer? E desiste de tentar entender ele. Ela só pensa que ele a salvou. Ela confia completamente nele e vai ajudar ele a manter isso completamente em segredo. Ele se apresenta para ela como Shen. Ela se apresenta para ele como Shun. Então fica Shen Shun. Ele fala para ela que o exército e a polícia vão chegar em breve. Eles devem cercar o lugar todo e provavelmente vão dar algum jeito nos zumbis restantes. E que é melhor a gente sair daqui o mais rápido possível. Ele fala para ela levar ele pro telhado, que eles vão fugir por lá. Ela fala então que é melhor ele sair pela porta da frente, porque eles não viraram zumbi ainda. Ele diz que não tá a fim de ser interrogado ou virar algum tipo de cobaia, mano. Só que no teto, mano, já tem um zumbizão, mano. Olha isso. Você lembra aquele zumbizão do Resident Evil na parede? É esse aí mesmo, mano. Igualzinho, mano. Ele então vira e cai no chão e começa a grunir. Agora lascou, né, mano? Lá está ele, nosso prota, com um zumbi mutante bem na sua frente. O nosso protinho então mostra seu braço ensanguentado para o zumbi e pensa que um zumbi mutante é realmente interessante. Bora ver qual tipo de evolução o vírus negro vai ter depois dele absorver esse zumbizão. O zumbi então parte em sua direção e o protinha só dá uma esquivada por cima do mutante. Mas antes do protinha cair no chão, o zumbizão desfere um ataque no protinha que consegue se esquivar desse ataque mesmo no ar, mano, com o peso do seu corpo. Então o protinha consegue pegar alguns outros mutantes que estão ali perto e absorve eles. Ele diz que a qualidade desse zumbi tá na mesma qualidade da dele, mano, e desfere um socão no peito do zumbi, lançando ele de contra a parede. Então o zumbi fica furioso e começa a grunhir. O protinha pensa que isso não foi muito efetivo e que vai levar bastante tempo para conseguir matar esse zumbi, porque ele também tem cura, mano. Então a nossa enfermeira ali pega um machado e joga para nosso prota. Só que enquanto o machado vai em direção ao nosso prota, o zumbi também vai, mano. O zumbizão tenta agarrá-lo com as mãos, enquanto o prota só desvia pro lado e pega o machado. Ele pisa no ombro do zumbi e grita que vai finalizar isso rapidinho. Ele então continua a cortar o zumbi enquanto desvia dos golpes do zumbi. Ele corta e desvia, corta e desvia. Ele manda o zumbi então ir para o inferno e taca o machado
machado no zumbi. O zumbi consegue desviar, mas ele pega logo seu machado novamente e crava na cabeça do zumbi. Só que o zumbi começa a se curar imediatamente. O Protinha acha que é incrível isso, que o zumbi possa estar aguentando tanto tempo assim de luta, mano. O zumbi então desfere um grande golpe no peito do nosso prota e o lança contra a parede. Um machado então cai próximo da enfermeira. O zumbi então começa a tentar abrir a barriga do Protinha, enquanto o Protinha diz que isso é ótimo, então você quer me despedaçar, né não? O zumbi grune e de repente ele ativa sua evolução voraz e começa a devorar o zumbi pela barriga, mano. Esse já era, mano, cê é louco. A enfermeirinha ali pensa que isso é ótimo, ela não sabe se ela fica feliz ou fica com medo do Protinha, mano, cê é louco. Olha a cena, mano. A absorção foi completamente completa e o mutante consumido é um zumbi de gás de segundo estágio. A transformação do vírus negro está em andamento agora. O Protinha então adquire as garras do zumbi. Essas garras são uma espécie de garras ósseas, muito louca, mano. Ele finalmente conseguiu mais uma evolução do vírus negro, mano. Escolher o vírus negro foi a escolha mais certa que ele já fez até hoje. Então a polícia e o exército chega e grita para eles levantarem a mão para cima se forem pessoas realmente vivas. O cara continua falando que vai contar até 3 e então eles vão atirar. 3, 2. Protinha pega a enfermeira no colo e diz que vai se retirar. Os perturbados então falam: atirem! E começa a atirar em direção ao nosso próximo. A enfermeira então começa a dizer o melhor caminho para ele sair pro telhado. Alguns dos tiros começam a atingir o Protinha, que parece não sentir nada, mano. Ele então derruba a porta da sacada e ela diz que é no bairro Hongfeng, Via Norte, Rua 4, Nambai. Ele então pula com ela no colo e carrega ela para casa. Ela fala que vai ajudar ele a limpar o ferimento, que o banheiro fica logo ali. Ele então fala para ela que a bala não ficou dentro, então o ferimento tá quase cicatrizando. Tá tudo de boa, mano. Ela então pede para dar uma olhada e o Protinha diz que tá tudo bem e começa a tirar sua roupa. Ela começa a examinar o Protinha descaradamente e olha, parece que não tem nada com ele, só que ela fala que sua barriga e peito ainda não cicatrizou completamente, né? Deixa eu dar uma palpada aqui. Então o Protinha diz que se ele comer ela, ele vai se recuperar completamente, será? Então começa um assunto muito estranho. Ele pergunta pra ela se ela tem coragem de sacrificar e deixar ele comer ela, cê é louco. Aí ela fala pra ele que ele não tem coragem de comer ela, se fosse isso, ele já teria feito isso muito antes, né não? Ele então chega mais perto dela e diz que ela está errada, mano. Ele não comeu ela antes porque o ambiente não era muito adequado, mas agora eles estão completamente a sós. Ele começa então a tirar suas roupas, dizendo que o ambiente agora é completamente propício, né não? Ele começa a dizer que se ela está disposta a ser comida para ajudar ele a recuperar toda a mana perdida dele. Ela então começa a falar para ele lavar um pouco mais, que é muito delicioso. Mano, que porra é essa? Ele então a beija e começam a tomar banho. Mano, falar pra você, esse capítulo, mano, não era zumbi, mano. Tá bom, bora. Você tá aí doido. Lá fora, mano, o celular dele começa a tocar. Algumas mensagens chegam no WhatsApp dele. Zhao pergunta pra ele onde ele tá, mano, que a gata da escola tá na cola dele. O parceiro de quarto dele foi pro hospital e muita coisa aconteceu. Finalmente a gente achou um Protinha que não perdoa, hein, rapaziada. Ele lasca a madeira, cê é louco. Um pouco depois, algumas coisas estranhas começam a acontecer em Jiang. Antes do julgamento, o hospital foi fechado. Teve algumas explosões do subúrbio e alguns mortos-vivos. Essas 3 coisas foram muito estranhas, mano. As pessoas normais não estão falando muito disso e tem pouca informação na net. Ele recebe uma ligação de Chun-Xin, dizendo que tem 2 caras procurando ele, dizendo que São João quer falar com ele. Ele não sabe quem é essa pessoa. Esses caras não parecem muito confiáveis, não. Os caras de terno e gravata ali, com óculos escuros, os caras perturbados que parece o MIB, pra ela mandar eles esperarem lá fora, que esses caras não estão de brincadeira, mano. Ele continua observando seu celular enquanto a Aifu tá lá desesperada, querendo saber cadê ele, várias ligações e trocentas mensagens. Ele então conclui que é hora de ir pra lá, pra casinha da enfermeira, né, mano? No armazém de congelado, na vila de Songjong, o Protinha já chega no estilo 007, já no drift, mano. Após o julgamento, ela despertou com um talento de nível A, construindo um império
rapidamente, mano. Essa é a verdadeira merecedora do título de rainha. Essa pessoa, na vida interior dele, ele só podia admirar ela e nem pensar em tentar conhecê-la, mano. Mas as coisas estão muito diferentes agora, né não? Agora ela tá do lado dele, mano. Ele pode fazer muito mais coisas durante o tempo antes do julgamento acontecer. O perturbado ali fala pra senhorita que o Protinha tá ali como desejado. Ela diz que não pôde evitar o arrastá-lo para ali. Ela diz que Sean correu para casa dizendo que ele estava fora de contato no primeiro hospital de Jung e pediu a ajuda dela. Ela chamou ele ali para saber que tipo de homem pode deixar Sean tão nervosa daquele jeito. O que há de tão encantador nele, hein? Protinha diz então para ela largar de conversa e ir direto ao ponto. Ela diz que tá bom, não vou enrolar, e propõe uma união a ela. Ele diz então que ela não tem uma boa razão para querer ele ao lado dela. Ela diz então que ela observou a razão e a atuação heróica dele no hospital. Então qualquer um desenvolveria sentimentos por ele, né não? Ele pensa que destruiu todas as câmeras de segurança do hospital. Como é que ela soube e encontrou ele tão rápido, mano? Ela disse que pelo menos durante o tempo que ele estava no elevador até ele chegar na sala das câmeras, ela conseguiu monitorar ele perfeitamente. E ela também tem alguns informantes dentro do hospital. Ela mostra algumas mensagens de Alin, que dizia que tinha muitos zumbis na porta. E também essa pessoa disse que pessoas muito poderosas mataram todos os zumbis lá. E enviou um vídeo onde o Protinha tá segurando a enfermeira e correndo. Ela disse pro Protinha que tem uma grande sorte em ter vários aliados em toda a parte da pequena vila. Entre todos os sobreviventes retirados do isolamento pelas tropas de manhã, ela encontrou uma colega de Sul que é bem conhecida, Liu Feng. Na casa de Xuxi, na noite anterior, o Protinha tá lá novamente. Ei, finalmente a gente encontrou um Protinha que gosta da fruta, né, mano? Porque os outros só fogem. O Protinha pergunta pra ela se tinha um cara no banheiro chamado Liu Feng. Ele não só tentou atacar ela, como também empurrou ela na direção dos zumbis. E depois de jogar ela em direção dos zumbis, ele tentou fugir pulando pela janela. Mas ele foi agarrado por alguns dos zumbis e teve a cabeça esmagada no vidro. Ela disse que é muito bom que ele esteja morto, porque ela odeia tanto ele. Claro, né, mano? Ela diz que se sente muito melhor agora e pede pro Protinha continuar aquilo que eles estavam fazendo. Ele diz pra ela deixar pra lá, que ele não esperava que ela fosse virgem. Ela rapidamente monta nele, você é louco, e diz que vai agradecer ao salvador dela hoje. Você tá doido, mano. Mano, se era, eu juro pra vocês que era de zumbi. É mentira! Mas tá bom, né? Mano, quebrou a rotina, né, mano? No corredor do armazém de congelado, no elevador de carga do primeiro andar, tá lá a tia Song, doidinha no Protinha. Ele pergunta pra ela onde estão os sobreviventes isolados. E ela diz que se ele fosse o namorado dela, ela ia contar, né não? Mas como ele não é, né? Ele diz pra ela parar de brincadeira, que a carne é meio fraca, viu? Se ela continuar insistindo, o pau vai cair a folha, menino. O Protinha diz que ele não pode ser o homem dela, mas ela é quem deveria ser sua. Ele então mostra todas as suas garras para ela, enquanto ela diz que é uma mutação do vírus zumbi. A sua subordinada logo se coloca em sua frente, enquanto o Protinha diz que ela está errada e diz que se ela for a mulher dele, ele vai contar tudo para ela. O que ela acha, hein? Ela então diz que somente com essas garras ele não pode conquistar ela. Além disso, ele já tem uma enfermeira muito bonita e jovem, né não? Por que ele tá interessado numa tiazona velha como ela, hein? Mano, a história só fica mais complicada, mano, de narrar. Olha isso. Quem não seria tentado por uma casada tão linda, mano? Comedor de casada agora. Mano, o cara tem o poder do Wesker, tá numa história de zumbi, é o protagonista e comedor de casada, cê é louco. Ele continua falando pra ela que todos têm suas forças e fraquezas. Pelo menos nesses dias, antes do apocalipse, há muito mais que você pode fazer por mim do que a sua, não é mesmo? Ela pergunta o que? Apocalipse com apenas alguns zumbis? Ele então fala que esses zumbis nem merecem ser chamados de aquecimento. Ela então diz, aquecimento? Você sabe muito, né? Aí ele fala, bem mais do que você imagina. Ela diz que ela não é do tipo que se submete muito fácil a homens e propõe cooperar com ele. Com a ajuda dela e as informações que ele tem, os dois vão ser imbatíveis. Ela diz então, olhando nos seus olhos, que ela está louca para conhecer um homem que possa conquistar ela definitivamente. É para ele continuar se esforçando. De repente, lá fora começa a acontecer alguns tiros, mano. Na noite passada, o comandante da região militar enviou um capitãozão para negociar com ela. Provavelmente os tiros devem ter vindo deles. Mas como é que as coisas puderam dar errado, hein, mano? Tinha apenas cerca de uns 30 zumbis trancados em uma câmara fria. Mal podiam se movimentar, mano. E também tinha metade de um pilotão do exército lá.
Protinha pensa que não esperava que a descoberta dos zumbis pudesse acontecer tão rapidamente por causa da lentidão e as baixas temperaturas, mas eles também não sabem que condições extremas, temperaturas muito baixas, provocam e aumentam a probabilidade de mutações nos zumbis. Provavelmente esse armazém frio subterrâneo tem muitos zumbis mutantes, certeza. Ele diz que então que vai precisar verificar isso pessoalmente. Qual será o tipo de mutação que ele vai adquirir agora, hein? Então de lá de dentro começa a sair um zumbizão e os polícia começam a pegar granadas para jogar dentro da boca do zumbizão, com ela aberta, né? A granada parece não ter qualquer efeito sobre o zumbi, consegue agarrar alguns policiais ali. O capitão então fala que as armas dele não causam efeitos suficientes para parar o zumbizão, então é para todos se espalharem e atrair o monstro separadamente. Esse é o comandante supremo, capitãozão. Ele então pede para todos resistirem até os reforços chegarem. A tiazinha ali diz para o capitão mandar todos seus homens recuarem, pararem de atirar imediatamente. Ela então fala para ele falar a seus homens não caminharem em direção à morte. É melhor você falar para eles protegerem os funcionários do armazém refrigerado e os sobreviventes do hospital de isolamento e tirar eles daqui muito rápido. Ele então fala que o monstro não é lento, ele é muito rápido e que ninguém vai escapar ali sem conter esse monstro. Ele então diz para ele só fazer como ela tá dizendo e para não se preocupar com o monstro, alguém vai cuidar dele. Então lá está ele, nosso Protinha, já com as mãos dentro da mão do monstro. Ele então começa a fatiar o braço do monstro e o monstro tenta pegar ele, só que o nosso Protinha só desvia, enquanto o monstro dá um grande golpe na parede, destruindo ela. O capitão então olha pra a véia, não parece véia, né, rapaziada, e pergunta ela se ela tá criando algum tipo de monstro, porque aquele cara se movimentou muito rápido. É um Wesker, né, velho? Ela então fala que aquele cara é só uma pessoa. Ele então pisa em cima de um monte de carne congelada e diz que não vai deixar perder toda essa quantidade de carne, toda essa energia, e começa a ativar logo sua evolução voraz e começa a consumir o monstro. Só que o monstro se levanta, dá um belo soco no Protinha que só desvia novamente, mano. O sistema então diz que o Protinha consumiu bastante carne bovina congelada e o vírus negro evoluiu, aumentando ligeiramente a força e resistência. Ele então diz que essa carne era da boa, hein? Não só restaurou a energia dele, mas também conseguiu ajudar ele a evoluir. Provavelmente a picanha, né, do Lula, É né? uma abóbora. No ar, ele pensa que o monstro está tentando se reabastecer. Provavelmente ele está já esgotado. Ele avança em direção ao monstro enquanto grita que agora é sua vez de morrer. E desfere um socão na cabeça do monstro, mano, esmagando um de seus olhos. O monstro tenta agarrar ele, mas ele já ativa sua habilidade novamente. O capitão pensa que isso não é possível para uma pessoa comum. E o Protinha só tá lá pensando em qual habilidade de evolução ele vai conseguir, né? Não, o capitão continua pensando que uma pessoa nunca pode fazer isso. O capitão então diz que enquanto esses dois monstros não podem se mover, ele vai falar para todos os reforços lançarem mísseis na coordenada que ele dizer agora. A Perturbadinha então toma a frente da situação e diz para o capitão manter a calma, e é para ele pensar cuidadosamente se ele está ajudando eles agora ou não, e que se ele fazer coisas muito estúpidas, todos ali vão acabar mortos. 10 minutos depois, mano, todas as armas estão apontadas para nosso Protinha. E o capitão lá manda todos deixarem as armas carregadas e ficarem todos em alerta. A Perturbadinha ali então do capitão diz para ele não esquecer o que ela disse. Ele fala que só vai atacar se ele atacar de volta. Enquanto nosso Protinha tá lá recebendo vários avisos do sistema, ele obteve a primeira variante do vírus zumbi da montanha de carne. Esse vírus é uma espécie de forma de força primária de ganho de pontos. Esse vírus equivale a 500 pontos, mano. Ele também liberou o talento do rei do vírus. Ele desbloqueou a injeção de vírus, mano. Agora ele pode infectar pessoas, cê é louco. Todas as habilidades do vírus negro foram amplamente aprimoradas agora, mano. Ele desbloqueou uma nova forma. Essa forma ele vai chamar agora de forma martelo pesado. É uma evolução surreal, mano. Pena que não tem nada pra testar esse martelo agora, mano. Esse vai ser o maior ganho do dia. E agora, o núcleo do montanha de carne. Esse núcleo é muito raro. Ele dá para fabricar vários equipamentos. Provavelmente eu vou conseguir encontrar alguma maneira de criar uma parede de carne com esse cara. Eu posso alimentar ele para ele crescer infinitamente. A rainha Perturbadinha ali apresenta a senhora Lulia. Protinha diz que ela é uma jornalista bem conhecida e também é uma celebridade na internet, bem famosinha. Ele pergunta se foi ela que filmou ele no hospital escondido. Ela diz que sim e que ele já salvou ela 2 vezes e agradece muito. Ele fala então que foi apenas coincidência e pergunta se ela também gravou ele matando o montanha de carne. Ela diz que sim e ele fala para guardar tudo e não divulgar por agora. O capitão então se aproxima e diz que espera que ele explique tudo o que está acontecendo agora
e falar tudo o que ele sabe para o exército. Ele lembra que esse Capitão Wang é um nome muito difícil de esquecer. Depois do julgamento, esse cara coagiu muitos despertos que estavam mais fracos e sozinhos e usava eles como balas de canhão. No início ele usava mais o patriotismo e a retidão nacional para confrontar os despertados, mas depois ele só espancava os caras, mano, e insultava os outros, como se fossem meros escravos. E por mais que pareça difícil, mano, pensar, ele era um dos bucha de canhão ali no meio, mano. E sabe o que é mais foda, mano? Que qualquer um que tentasse sair era acusado de traição e caçado, mano. E foi por isso que ele desceu a cidade natal dele. Ele pergunta a rainha então se ele deve explicar ou não. Ela diz que não, porque ela não sabe de nada ainda. Qual é os planos desse capitão? Ela diz então que vai cuidar de tudo. Ela diz pra ele não se preocupar, que ela vai cuidar de tudo. O capitão então prossegue falando que todos devem entender o dever de um cidadão. Ela então fala, dever? Dever é o cacete, mano. Para de falar como oficial. Você é apenas um líder de pelotão. Então comporte-se como um. Você não é qualificado o suficiente, seu Zé Ruela. Volte e diga a Wang, se ele tiver algum problema, ele deve vir falar comigo pessoalmente. Você entendeu? Aí o cara começa a gaguejar, enquanto um figurante ali chama ele. Líder de pelotão, o pessoal isolado está causando problemas demais. O que devemos fazer? O Plot então fala que ele quer ver esse tal de Liu Feng. O capitão então manda trazer o perturbado aqui e lá está ele. Vocês se lembram desse cara? Esse é o que empurrou a perturbadinha lá pra cima do zumbi. Parece que ele tava morto, mas ele não morreu, né? Ele já chega falando que o pai dele é o vice-presidente do hospital Liu. O Plot então toca nele e injeta o vírus zumbi, mano. Ele diz que está procurando por ele e alguém disse pra passar uma mensagem pra ele. O outro fica sem entender quem é ele e ele fala que foi a Sun Shin. Ela disse ontem à noite na cama que por causa do que você fez com ela, ela quer você morto. Ele começa a gaguejar, mas como você sabe, ela não poderia estar viva, eu joguei ela pro zumbi, O Plot então fala pra todos recuarem, que ele está prestes a se transformar em um zumbi. O cara então começa a gritar que é mentira, você só pode estar enganado, e parte pra cima do Prota. Só que o vírus já começa a ativar, mano, e ele sai gritando, você tá tentando me enganar com aquela vagabunda? Ela não poderia estar com você, seu lixo, você está morto. E de repente começa a transformação de zumbi, mano. É a oportunidade perfeita pra ele testar a mão de martelo dele, mano, e dar-lhe só uma no perturbado. Depois de testar o seu martelo, ele pensa que é nada mal, mano. Eu achei que fosse um pouco menos forte, mas é muito poderoso ainda, hein? Ele chama então a chefe Song e diz que vai passar mais algumas informações pra ela quando eles voltarem. Ela fala que ele pode chamar ela de Zig a partir de agora. Ele pergunta por quê e ela acha que agora eles são parceiros, né? Então ela dispensa formalidades. Ele diz pra ela, parceiro? Isso vai depender muito do seu valor, minha querida. E já dentro do carro, a chefe então fala que hoje à tarde ela quer que ele venha jantar na casa dela. Ele então concorda e diz pra ela não perturbar ele até chegarem na casa dela. Ele pensa então em abrir o inventário. Será que ele obteve várias recompensas depois de matar o montanha de carne? Ele abre o inventário e se surpreende. Há 2 livros de habilidades. Parece que a sorte dele não é tão mal, né não? Bem, o primeiro é a Fúria Devastadora, F, ativa. Ela aumenta todos os atributos em 3 por 10 minutos, com um tempo de recarga de 1 dia, mano. Durante o tempo de recarga, todos os atributos diminuem 50%, velho. Parece que esse aí não vale muito a pena, né não? O segundo é o Fortalecimento Muscular. É uma passiva. Ele aumenta significativamente a massa muscular, dobrando a taxa de crescimento de força e constituição. Ele lembra que isso não funcionou, e simplesmente porque no passado, as pessoas que usaram isso se tornaram monstros de músculos, reduzindo muito sua flexibilidade. Mas ele rapidamente pensa que, embora esses itens não sejam úteis para ele, eles vão ser muito úteis nos estágios iniciais do julgamento. Ele vai poder construir uma facção ou reunir pessoas. Eles são bastante úteis para isso. E por falar em construção de facção, é melhor ele começar a planejar a dele, né não? A recompensa por matar o montanha de carne é de 6 moedas de ouro. É o suficiente para formar um grupo de conversa, né, mano? Ele vai usar esse tal grupo de conversa para reunir alguns outros pioneiros para ajudar ele a estabelecer uma base sólida antes do julgamento acontecer. Os grupos de facções nas etapas anteriores e posteriores do teste, na vida anterior dele, eram bem complexos. Os relacionamentos eram bem estabelecidos nos estágios iniciais. Esse início é bem crucial, mano. Então ele começa a criar seu grupo e o nomeia de Grupo de Conversa 001. Ele pensa que vai reconstruir sua cidade do Império Branco e vai tornar um reino divino. E Heloise, você vai ficar bem nos meus pés. 3 horas depois, na casa particular de Song, ele fala todas as coisas pra perturbadinha. Ela pensa, o quê? No julgamento cósmico, 90%
100% das pessoas vão se tornar monstros, evoluídos e dotados, e também vai ter muitas armas de fogo e a maioria dos dispositivos eletrônicos não vão funcionar. Ele então fala que isso é tudo que ele pode contar por agora. Isso deve ser o suficiente para você lidar e ganhar uma certa vantagem, né não? Ela diz que não é o suficiente. Como é que ela vai fazer para tornar ele o homem dela, hein? Ele fala então, primeiro ela precisa de habilidade e segundo ela precisa ser muito útil. Ele não precisa de pessoas inúteis ao lado dele. E terceiro lugar é lealdade. Ele quer a lealdade absoluta, como um cão leal ao seu mestre. Ela fala que lealdade ela pode oferecer. Quanto à habilidade, ela é muito qualificada. Ela possui influência, dinheiro e status. Ninguém pode se comparar a ela naquela cidade. O plot então fala que essas regras e valores após o julgamento serão completamente novos e seu poder atual, status e dinheiro não tem nenhum valor lá. Isso só vai ter um valor para escravizá-la. Ele lembra que a rainha estava entre uns itens de leilão. Ela então pergunta para ele qual é a diferença entre ser um cão leal aqui e ser um brinquedo em outro lugar, hein? Ele fala então que no palco, onde você pode exercer sua força, há um mestre que não vai te restringir por medo, porque por mais que ela seja forte, ele é mais forte do que ela. Ela fala então que essa oportunidade é muito tentadora. Então ela curva e diz que está disposta a servi-lo e já chama ele logo de mestre. Ele fala então que a reputação dela e status faz o valor dela parecer muito alto. Ele então pega no queixo dela e diz que vai testemunhar o charme dela pessoalmente. Se apaixonou? Apaixonei também. Eu também. Além disso, ela também tem algumas tarefas para ela. Mais tarde, no grupo de conversa 001, a perturbadinha pede para Shinger enviar o vídeo de Shenbai depois. E depois disso é para ela encontrar alguém para manter as postagens de Shenbai no topo. E que sempre o título do post dele deve ser para os prisioneiros com o ID do post, Imperador Branco Pioneiro. Então ela rapidamente pede para Lily mandar o vídeo para ela depois e fala que vai levar ela para casa. Ela diz que tudo bem, embora ela não tenha morrido para os zumbis hoje, o choque que ela recebeu hoje não parece ser tão intenso, porque provavelmente foi por causa da força de Shenbai. Quando ela viu um zumbi pela primeira vez, ela recebeu um choque tremendo, mas depois que ela viu aquele montante de carne, ela quase não sentiu medo, porque tamanha a força do Prota deixou ela bem segura, mano. O celular de Bai começa a tocar. A perturbadinha então pergunta por que ele tá com o celular da mãe dela, hein? Cadê a mãe dela? Fala que ela está ocupada trabalhando e comendo sem tempo para falar. É para ela vir para casa e que eles vão conversar algo muito importante. Ela fala então que tá bom e por que ele não respondeu todas as mensagens que ela enviou, hein? E ele então desliga na cara dela. E ela pensa que vai fazer ele se ajoelhar aos pés dela, cedo ou tarde. A perturbadinha então pergunta ao mestre se ela pode proteger a filha dela também. Ele fala que ela carece de habilidades, mas o caráter dela também foi muito mimado em excesso. Mas se a perturbadinha se esforçar, ele provavelmente vai garantir que ela não se torne um monstro quando chegar o julgamento, né não? Ela então agradece o mestre e depois ali no armazém secreto no subúrbio, lá está ela. Ela pensa que sua mãe está sendo enganada por Shenbai. É difícil acreditar em algo tão absurdo, né não? Ela então pede para ela ficar calada e só observar obedientemente. A outra perturbadinha diz para Shen que ela visitou todos os lugares com rumores de zumbis e monstros em toda a cidade. E no final é apenas esse lugar que foi encontrado. Esse lugar costumava ser um cassino subterrâneo, mas agora é a casa de alguns jogadores lá dentro que se transformaram em zumbi. Lá dentro tem mais ou menos de 60 deles. E não tem nenhum zumbi especial lá dentro, ou como montanha de carne, né? Proti então pensa que lá deve ser algum tipo de abatedor de zumbi. Ele pensa que não tem nenhum zumbi especial lá dentro, porque dentro de Pedros, zumbis especiais são muito difíceis de matar, mano. Esse lugar é bem longe e remoto. Se algo acontecer ali, é bem difícil das pessoas se lembrarem e divulgarem, né não? Ele então pergunta novamente se ela foi de todos os lugares que tinham zumbi. Ela diz que sim e só encontrou lá. Ele conclui em seus pensamentos que alguém tá coletando zumbis. Isso certamente deve ser um abatedor de zumbis, certeza, mano. Lá atrás, a perturbadinha pensa que o exército só guarda algumas dezenas de zumbis no máximo, mas essa pessoa quer coletar todos os zumbis da cidade, mano. O Proti então diz que esse é um aventureiro muito curioso, hein? Deve ser um pioneiro que sabe algumas informações bastante peculiares, hein? Então eles começam a abrir a porta do galpão e de lá saem muitos zumbis, mano, que partem em direção ao nosso Prota. Ele então começa a rasgar vários zumbis, enquanto a enfermeirinha já começa a gravar, mano. Ele começa a absorver os zumbis, enquanto o sistema parabeniza ele por obter o título de caçador de zumbis, ao matar
matar cerca de 300 zumbis. Todos os atributos deles foram aumentados em 5 e o dano aos zumbis também foram aumentados em 5. O prompt do sistema diz que 500 amostras de vírus zumbi foram coletadas. Se você usar os pontos de zumbis na entrada da árvore de talentos do vírus zumbi para trocar pela fórmula de soro de ativação de zumbi. Então quer dizer que eu posso usar esses pontos para obter a fórmula do soro de zumbi, né? Isso é um antídoto, né? Isso é muito bom, mano. Então ele já logo começa a usar os 300 pontos para despertar a fórmula de zumbi antiviral. Isso é muito valioso, até mesmo entre os despertados, porque muitos deles não têm proteção contra o vírus zumbi, mano. E alguns desses caras também não têm um físico muito forte. Ele então pede para chamar todos os outros e para vocês todos lembrarem disso antes de partir. A Perturbadinha diz que lutar com armas brancas com zumbis antes do julgamento chegar pode reduzir bastante as chances de você se transformar em um monstro quando o julgamento chegar. Ele então pega um zumbi e diz que vai testar a sua força. Quem vai primeiro, hein? Um por um. A Perturbadinha então coloca uma luva e diz que ela vai ser a primeira. E já parte para cima do zumbi, preparando um belo soco. Ela pega no zumbi e o arremessa ao chão, o derrotando com apenas um golpe. O Protinha então conclui que ela tem uma velocidade implacável e é muito precisa nos golpes. A outra então inicia já com um bastão, uma bastãozada na cabeça do zumbi e o finaliza no chão. Ele pensa que ela tem uma força que não é muito suficiente, mas ela derruba um zumbi com um golpe e levou cerca de 10 golpes para finalizar ele no chão. E lá está ela, a enfermeira. Ela foi atacada pelo zumbi, mas conseguiu se desviar e a força dela é muito fraca. Ela confiou estritamente no seu conhecimento da estrutura do corpo humano para poder finalizar o zumbi, mano. E lá está a vez, a filha da rainha. É a vez dela. Ela já segura um bastão, mas começa a mijar na roupa, mano. E diz que não consegue, nunca vai conseguir derrotar um zumbi. Ela tem muito medo. Ele então pede para a rainha investigar todos os lugares que existiam rumores de haver zumbis e monstros. E ela ainda não encontrou nada. Isso é bem anormal. É para ela voltar e investigar minuciosamente tudo o que está acontecendo por ali. Ela pergunta o que vai acontecer com a filha dela. Ele diz que é uma pena porque ele não vai ter tempo para treinar elas separadamente. Ele diz que ela mesma pode ensinar algumas boas técnicas para ela. Ela então diz que ele ainda não conseguiu eliminar o vírus. Ele então manda a receita para ela e diz que essa é a fórmula do soro antiviral de zumbis. Ela pensa que são passos tão complicados, mas ele fala também que ela pode colocar os materiais na fórmula para gerá-los ela mesma. Essa é uma fórmula muito preciosa, então cuidado com essa fórmula. Ela agradece pela confiança e diz que vai fazer o melhor para completar a tarefa que ele deu a ela e manter a fórmula totalmente em segurança. Ela diz que vai fazer a fórmula enquanto ele pensa que o post dele deve ter sido visto por várias pessoas. Então ele lê todas aquelas mensagens. A maioria das mensagens estão falando só baboseira que ninguém tá acreditando nele, né, mano? Mas algumas das mensagens parecem ser verdadeiramente escritas por pioneiros ou despertados. Ele realmente diz que valeu a pena fazer aquele post, né não? Ele então adiciona Hao-Xin ao chat de grupo e pensa que será que esse cara realmente existe, mano? Hao-Xin diz que vai convidar alguém e diz que é Su Xian. O Protinha fica sem acreditar. Su Xian é ele é o poderoso pioneiro. Ele tá no nível imperador, conhecido como Suikune. Ele então fala pro cara convidar e se ele conhecer a outros pioneiros, é melhor ele convidar também, né, mano? É isso aí, finalizei todos os capítulos desse episódio. Se você gostou do vídeo, considere ajudar nosso canal clicando no botão se inscrever. E se quiser também ajudar financeiramente o nosso canal a crescer, clique no botão seja membro. É nóis, valeu e fui!